A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre a casa, sobre a rocha. Em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Estamos vivendo momentos únicos no mundo, onde indivíduos como nunca antes têm se levantado com muita força contra a obra de Deus. Existe uma guerra espiritual. Forças da maldade parecem imperar com todas as forças do inferno contra os santos de Deus na terra. Mas desejo lembrar o que Jesus falou sobre fundamentos. Todos nós temos fundamentos. Sem eles, não existimos. Mas existem apenas dois tipos de fundamentos que são vistos aos olhos de Deus. O que é firmado na rocha, que é Cristo, a palavra, o verbo vivo de Deus, e o que é firmado na areia deste mundo, que desprezam os ensinos de Jesus e que vem da sabedoria terrena, carnal e diabólica, acreditando em seus próprios caminhos e definições. Vamos dar uma olhada mais de perto nesses fundamentos e no que Jesus falou. Toda casa precisa de um fundamento. A casa aqui é a nossa vida, mas pode ser também um governo ou uma instituição. E o segredo do sucesso não é erguer apenas a casa, mas mantê-la de pé. Pense nisso. Os fundamentos que o Senhor nos passa estão nas Sagradas Escrituras e apresentam um cristianismo verdadeiro, fundamentado na fé em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. No entanto, temos visto um cristianismo falso surgindo. Esse cristianismo falso apresenta Deus como único, Jesus como seu Filho, o Espírito Santo como enviado pelo Senhor, mas deturpa a interpretação das Sagradas Escrituras. Os valores têm sido mudados e o compromisso de fidelidade a Deus tem sido posto à discussão. Alguns dos valores que o verdadeiro cristianismo apresenta são evidentes, como amor ao próximo, a justiça, a prática da justiça, a tolerância, a responsabilidade, a honestidade, entre outros valores. No entanto, vemos cristãos hoje mentindo, odiando o próximo, praticando injustiças, faltando com suas responsabilidades e não sendo nem um pouco honestos com as suas ações. São conflitos constantes que mostram a falta de um fundamento. Toda casa estruturada em um fundamento falso, ela vai cair. Seja cedo ou seja tarde, ela vai estar em ruínas. Mas existe um ensino ainda maior no texto que lemos. Mostra que todo aquele que ouve, seja ele cristão ou não, aceitou uma sentença sobre a sua casa. Ambos no texto sagrado ouviram, mas um praticou e o outro não. Aqui começam os problemas de tudo que passamos em nossas vidas, pois estamos rodeados de pessoas, instituições e governos que não desejam praticar o que Jesus falou. Eles ouvem, eles sabem, eles conhecem, mas preferem não praticar. Interessante que a casa é construída, governos se estabelecem, instituições são criadas. Deus deixa tudo isso acontecer. É uma forma de mostrar ao homem o resultado das suas escolhas. Parece tudo bem. Mas passa o tempo e vem os maus dias, e a Bíblia diz que os problemas contra aquela casa vieram, e vieram de cima. Todo o juízo de Deus vem de cima, vem do trono de Deus. Começa com a chuva, com algo que parece normal, mas vai aumentando a dificuldade. Por causa da chuva em excesso transbordam os rios. Os rios tomam força, aumentam de volume, estão acima de seus limites. Então vai se agravando a situação e como não é suficiente para destruir a casa que está na areia, vêm os ventos fortes de Deus e testam se aquela casa está ou não bem firmada.
O forte aqui é que não basta apenas semi-destruir a casa. Deus, quando age, ele completa a sua obra. Ele nunca faz nada pela metade. Ou está de pé ou completamente destruída. Não existe o semi-destruído para Deus. E isso deve trazer temor ao nosso coração. As provações vêm para quem está firme ou não em Cristo. A diferença é o resultado. Aquele que ouve e pratica está firme e não se abala, como diz no livro de Salmos, mas permanece para sempre. Já o outro que ouve, mas não pratica, está à mercê das enormes forças que vêm contra ele. O que nos ensina esse texto é muito simples. Todos que se levantam contra Deus não podem vencer. Ouvir sem praticar a palavra de Deus é trazer juízo e destruição. Igrejas e seus líderes, a maior parte deles estão longe de Deus e vão cair. Denominações, muitas delas vão cair porque não são de Deus. Toda essa religiosidade humana com seus pretensos caminhos para Deus, um dia vão cair, pois não são de Deus e estão firmados apenas na areia. Governos e governantes vão cair, assim como ocorreu no passado, vai continuar se repetindo, pois suas casas estão firmadas na areia. A injustiça, a mentira, o ódio contra Deus e sua palavra levam sempre à destruição. A casa vai cair. Deus ama a justiça, Deus ama o que é certo, mas odeia o que é errado. Os homens que acham que estão ganhando quando usam do engano, estão errados. A casa deles vai cair, não importa quem seja, não importa o tamanho da casa que tem, vai cair por estão firmados, não estão firmados na rocha, estão firmados na areia. Uma casa firmada na rocha suporta todas as intempéries e permanece firme, mas isso não ocorre com aquela que está firmada na areia. Alguém pensar que pode se levantar contra Deus e ter êxito é pura tolice. E mais tolice ainda é pensar que Deus não está vendo a maldade dos homens, de seus governos, de suas injustiças, de suas leis e de seus planos, de seus projetos. Do homem e da justiça humana eles podem escapar, mas não vão escapar da justiça divina. Lembre-se disso. E a chuva, ela começa a cair. E grande será a destruição das casas que não estão firmadas na rocha. Que Deus te abençoe.